Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre vossas vidas nesta manhã de segunda-feira. Hoje estamos vivendo no dia 11 de novembro do ano 2024. Sim, hoje estamos a 11 de novembro do ano 2024. Estamos já nos aproximando à finalização deste ano de 2024 e nós estamos aqui com nossa programação A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Sou o pastor Juan, do Ministério Luz para os Povos, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Nós estamos situados na rua Prudente Domingues 440, na Vila Popular, aqui pertinho do estádio Humaitá. Nossas reuniões aqui na cidade de Cacequi são quarta-feira, sexta-feira, 19h30, assim como quarta-feira também, e domingo às 18 horas. Nesta quarta-feira estaremos falando de uma das 7 igrejas do Apocalipse. Convidamos você a vir a estudar a palavra de Deus juntamente conosco, pois é somente através da palavra de Deus que nós vamos adquirir o verdadeiro conhecimento. Através da palavra de Deus é que nós vamos adquirir fé. Através da palavra de Deus é que nós vamos conhecer a Deus. É simples, é tudo através da palavra do Senhor. Queremos pedir para você compartilhar este vídeo. Compartilhar este vídeo, inscrever-se no nosso canal, ali no YouTube. Nós publicamos ou compartilhamos este vídeo ali no YouTube para que logo nós possamos enviá-lo aos demais grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, onde fica melhor para nós poder então compartilhar. Mas você pode inscrever-se no nosso canal. Nosso canal o nome do nosso canal é A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Você pode chegar ali, pode inscrever-se, pode deixar o seu like, seu comentário, sua crítica e, por que não, até algo que você deseja saber respeito à palavra de Deus, e nós com muito prazer estaremos orando, buscando, pesquisando, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para poder dar uma resposta a você. Nesta manhã nós queremos compartilhar algo. Tem um livro na Bíblia que é conhecido como o livro de Judas. E muitas pessoas se perguntam, é o mesmo Judas Iscariote? Não, não é. É Judas, irmão de Tiago. Isso é o que a grande maioria dos estudiosos, dos teólogos, dos eruditos fala. Não é um consenso, não é uma unanimidade, mas acredita-se que seja Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Então, estamos falando de um dos irmãos de Jesus aqui sobre a face da terra. Judas, não o Iscariote. É um livro que foi escrito lá pelos anos 70, 76 depois de Cristo, e que é somente um capítulo. Não é muito extenso, é uma carta, é uma epístola. Às vezes nós falamos o livro de Judas, quando na realidade é uma epístola, uma carta. É algo bem breve, de muita facilidade de ler e de entender também. Pois Judas nos faz algumas exortações. Ele vem falar dos homens perversos, daqueles que
adulteram a palavra de Deus, mas vem também dar um ânimo àqueles que estão no caminho certo, que estão no caminho do Senhor. E Judas, no versículo número 3, vai dizer o seguinte: ele vai fazer uma exortação para todo filho de Deus, que nós devemos de contender ardentemente pela fé. Devemos de contender ardentemente pela fé. Qual é a sua fé? A sua fé é realmente a fé bíblica? É a fé no único e no verdadeiro Deus? Jorge, ali na cidade de Artigas, um grande prazer ter você aqui nesta manhã, meu irmão. Um grande abraço para a esposa, para os filhos, para os netos, enfim. Que Deus venha derramar da sua graça sobre sua casa neste dia tão especial. Então, Judas vai nos exortar, vai nos chamar a atenção a que venhamos contender pela fé. Ele dizia: que fé? Qual é a sua fé? Em que você acredita? Você acredita no único e verdadeiro Deus? Ou você acredita numa religião? Que é no que nós vamos mergulhar nesta manhã de segunda-feira, 11 de novembro de 2024. O que passa pela sua mente? O que passa pelo seu coração? Qual é a sua fé? É a fé bíblica, aquela que a palavra de Deus diz que ela é uma fé que tem a certeza, que tem a convicção daquilo que nós estamos esperando, mas de que ainda não estamos vendo? É essa a sua fé? É aquela fé que adquirimos através de ouvir e ouvir a palavra de Deus? É aquela fé que agrada a Deus? Pois a própria palavra em Hebreus 11:6 vai dizer que é impossível agradar a Deus se não se tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter essa fé, uma fé bíblica, centralizada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora estive dando uma rápida olhada ou pesquisada sobre religiões que existem no mundo. E vai nos surpreender. Eu sinceramente pensava que existiam muito mais religiões do mundo hoje. Alguns falam de milhões de religiões. Mas, na realidade, se damos uma rápida pesquisada, vamos encontrar de que hoje, nos nossos dias de hoje, temos aproximadamente mais ou menos 4.300 religiões no mundo. Entre elas, além daquelas mais importantes, das que sobressaem sobre as outras, as crenças nos grupos indígenas, religiões de grupos não alcançados, que ainda nem sequer são conhecidos pelo homem civilizado, vamos dizer assim, mas que eles têm as suas próprias crenças, suas próprias religiões. E nós sabemos disso. E vivemos em um mundo onde existem muitas religiões. Porém, tem um certo grupo de religiões que são as maiores, que estão ali tomando conta do mundo. Então, tem uma lista de 7 religiões. Eu me atreveria a dizer que hoje
se for falar no sentido de religião, seriam 8. Que são elas: o budismo, o candomblé, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E a religião, ela surge de uma necessidade do espírito do homem poder ter uma comunicação com Deus. Então é justamente nessa área que Satanás se aproveita para desviar a nossa fé detrás de uma religião. Detrás de uma religião. E quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de salvação da nossa alma. Nós estamos falando daquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer. Sabe, tem pessoas que querem servirem a Deus, mas querem servirem a Deus do seu jeito. Porém, Deus nos deixou estabelecido na sua palavra como nós devemos de buscá-lo. Até de como devemos de adorá-lo. Somos seres espirituais. Então vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar não é cantar. Adorar não é louvar numa igreja. Quando Jesus falou para a mulher samaritana de adorar em espírito e em verdade, não é ter uma linda voz, é postrar-se na presença de Deus, reconhecê-lo como nosso único e soberano Deus. Lá atrás, no começo de todas as coisas, no Gênesis, no Bereshit, quando Eva é enganada pela serpente, logo isto vai ter uma consequência, pois eles vão ser, primeiro de tudo, expulsos do jardim do Éden. E não vão poderem voltar para lá. Mas eles vão terem 2 filhos, capítulo número 4 de Gênesis. Caim e logo Abel. E a palavra de Deus vai dizer que Caim foi um agricultor e vai dizer que Abel foi um pastor de ovelhas. Lá um bom dia, Caim, através do seu ensinamento, seus pais que tinham passado para ele decide trazer uma oferta a Deus. Só que ele decide trazer conforme o propósito do seu próprio coração, do seu próprio intelecto. E assim tem muitas pessoas hoje que estão debaixo do espírito de Caim, querendo servir, querendo adorar a Deus através de uma religião, que é aquilo que elas colocaram na sua mente, no seu coração. Mas eu tenho absoluta certeza que lá no mais profundo do seu espírito, essas pessoas sabem que estão fazendo errado. Bom dia, nosso irmão José, ali na cidade de São Francisco de Assis. Um grande abraço para o nosso irmão, para ele, para a sua família, a sua congregação. Um grande abraço ao nosso irmão José. Que Deus abençoe. E muitos hoje em dia querem atuarem ou querem fazerem o mesmo que Caim. Servir a Deus ou adorar a Deus através de uma religião humana e não por aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, quando Judas está dizendo que devemos de contender ardentemente pela nossa fé, a nossa fé é uma fé que tem sido perseguida por todos os séculos da história, desde o início da Igreja do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Atos. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo,
ela começou em Jerusalém com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Ou, por acaso, não é o que a palavra de Deus nos fala? Foi em Jerusalém, no aposento alto, com derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aqueles 120 que estavam ali esperando. E no dia de Pentecostes foi derramado o Espírito Santo. Por isto é que alguns são chamados de pentecostais. Também tirando o verdadeiro foco, porque nós usamos títulos, usamos nomes para declarar a nossa fé. Imagine, temos candomblé, temos hinduísmo, temos islamismo, temos cristianismo, e paramos aqui no cristianismo. E dentro do cristianismo começam as subdivisões. Tem católicos, tem adventistas, tem mormons, tem metodistas, tem batistas, tem pentecostais, tem neopentecostais. E por aí vai indo. E vamos vendo todas as divisões que vamos encontrando. Dando nome a religiões. Dando nome à religião. Nós identificamos com a crença, com a religião, mas não nos identificamos com Cristo. Isso é o que eu quero que você entenda nesta manhã. Que não me malinterprete. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, verso número 26, nos fala que os apóstolos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. E de lá para frente foram chamados de cristãos. Agora, hoje, nos dias que estamos vivendo, para você ver como o diabo ele é astuto, o meu objetivo nesta manhã é que você venha saber qual é a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você não serve uma religião. Alguns dizem, somos cristãos. Cristão é pequenos Cristo, seguidores de Cristo. Foram chamados assim lá em Antioquia, no passado. Encontramos lá em Atos 11, 26, já falei isto. Porém, tudo nos direciona a uma crença, a uma autodenominação de quem somos, mas não nos identificamos como verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. E hoje, quando se fala de cristianismo, se não você pare, pense, pesquise ou preste atenção nos jornais que vêm através da mídia, as informações que nós recebemos através da mídia, pois eles vão se referirem da seguinte maneira: quando falam de cristão, estão se referindo-se à Igreja Papal, a Roma. Mas quando querem referir-se a outra rama dos cristãos, se referem a eles como evangélicos. É ou não é? Então, nesta manhã, eu gostaria de lhe perguntar para você e para mim: com quem você se identifica? Ou qual é a sua identidade? Você se identifica com o cristianismo? Se identifica com os evangélicos? Se identifica, sei lá, com quem? Mas qual foi o mandamento de Jesus? Qual foi o mandamento de Jesus para aqueles que creram no seu nome? Eles eram chamados daqueles do caminho, aqueles que fizeram a revolução no século I.
que eram odiados, que eram perseguidos, que eram mortos. O próprio apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo. Nós formamos parte verdadeiramente da igreja de Cristo ou formamos parte de um grupo religioso? Alguns dizem que a igreja romana é a primeira igreja, por aquilo que está escrito lá em Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz para Pedro, quando Pedro revela quem é verdadeiramente o Cristo. Mas não podemos esquecer que o nome de Pedro significa pedra, pedra pequena. Agora Jesus vai dizer: tu eres Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo sobre uma pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo sobre esta rocha. Ele não disse sobre ti edificarei a minha igreja. Não. Jesus não falou isso. Ele disse sobre esta rocha. E quem é rocha? A rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. Encontramos essa rocha acompanhando a nação de Israel, já lá no livro de Êxodo. Aquela rocha que dava água para o sedento, que dava água para aquele povo que estava reclamando, que estava com sede. Certa oportunidade, Deus disse: bate na rocha, e saiu água. A próxima fala para a rocha, e Moisés desobedeceu e bateu. Mas mesmo assim, saiu água para aquele povo sedento. E tem um povo sedento da verdade no que respeita a Deus. E essa água continua chorando, essa água continua correndo, essa água ainda está entre nós, que é a rocha verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. Mas o homem decide seguir religiões. 4.300 religiões. Ao longo da história, alguns falam que existiram entre 60 e 70 mil religiões. Outros dizem que existiu 10 mil religiões. Porém, na atualidade, 4.300 religiões. E a grande pergunta é: e dentro desse número de religiões, seja 4 mil, 10 mil, 70 mil, 1 milhão, qual delas é a verdadeira? Qual delas é a verdadeira? A quem devemos seguir? A quem deveremos de adorar? A um Cristo morto, crucificado, pendurado numa parede? A quem devemos de adorar? Salmo 115 nos dá uma descrição tão clara do que são os ídolos. Uma imagem, ela não fala, ela não come, ela não bebe, ela não caminha. Ela não tem poder algum para fazer algo por nós. Agora, que religião você está seguindo? Está você seguindo a Cristo? E se você diz que está seguindo a Cristo, com quem você se identifica? Ah, eu sou pentecostal. Ah, eu sou batista. Ah, eu sou da Luz para os Povos. Ah, eu sou da Metodista. Estamos perdendo a nossa identidade de discípulos do Senhor Jesus. Falou Jesus em Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas também Jesus disse que é para fazer o quê? Crentes. Que é para fazer religiosos. Que é para fazer cristãos.
E é para fazer metodistas, batistas, pentecostais, neopentecostais? Foi isso que disse Jesus? Não. É para fazer discípulos. É para fazer discípulos. Qual é a religião verdadeira? Vamos supor, vamos dizer, que eu fiz uma pesquisa e temos, através da história das 1000 religiões, depois que existiram no mundo, foram de 60 mil a 70 mil, e hoje temos 4.300. Estela, bom dia, o Luciano, o Sofia, ali em Itajaí, Santa Catarina, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Nós poderíamos fazer uma média destes números. Podíamos dizer, aproximadamente 10.000 religiões, 5.000, 15.000, não sei. Não interessa quantas religiões poderão existir. Mas a minha pergunta nesta manhã é a seguinte. Quem fundou a Igreja Papal? Eles acreditam que foi Pedro. Muito bem. Quem fundou a Igreja dos Mormons? Foi José Smith. Adventista, Ellen White e outros. Testemunha de Jeová. E por aí vai indo. Quem criou o hinduísmo, o islamismo? Todos foram homens. Agora, a minha pergunta é nesta manhã. Qual de todos esses nomes, de todos esses homens, primeiro, tem o seu túmulo vazio porque ressuscitaram? Segundo, qual deles teve a ousadia, a coragem, o atrevimento de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Existiu somente um homem que fez isso. E a ele seja toda a glória e toda a honra. E é ele que nós devemos de seguir. Somos discípulos dele. Somos filhos dele. E esse homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E não existe outro nome dado aos homens. A própria palavra de Deus nos afirma isto. Não existe outro nome dado aos homens, no qual nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Não existe outro. Busque ser um filho de Deus. Não perca a sua identidade detrás de uma religião, detrás de um nome que classifica você como isto, como aquilo. Você é um filho de Deus, é um discípulo de Cristo, e somente os filhos vão herdarem a vida eterna. É o que ele nos fala lá em João capítulo 1, verso número 12. Mas a todos aqueles quanto o receberam, Deus lhes deu o poder ou a potestade de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo. Somos um povo, somos uma nação santa, somos um real sacerdócio. Fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua abundante luz. É isso. Então, deixe de ser religioso, deixe a religião de lado e seja
um verdadeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A religião não vai te salvar. A salvação, ela foi comprada lá na cruz. E hoje nós a recebemos como uma dádiva, como uma graça de Deus. Mas foi pago um alto preço pela minha e pela tua salvação, para que nós tivéssemos uma única identidade, filhos de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero louvar-te e quero agradecer. Dar-te, Senhor, toda a glória, toda a honra. Senhor, e que esta semana venha ser uma semana abençoada, meu Pai. Que esta semana tu venhas derramar da tua graça sobre cada um daqueles que estão assistindo e que vão assistir esta transmissão, meu Deus. Que tu venhas abençoar, Senhor amado, a cidade de Artigas, que tu venhas abençoar a cidade de São Francisco de Assis, que tu venhas, Senhor Deus, abençoar ali a cidade, Senhor, de Itajaí, Camboriú, Senhor, destas pessoas que estão conectadas hoje, Senhor, que a sua região, que a sua cidade venha a ser impactada pela tua presença, venha a ser impactada pelo teu evangelho, meu Deus. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém.